Quero chamar a atenção de todos para uma leitura bíblica. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de tratar alguns pontos nesse texto, que foi um milagre que Jesus realizou. Obrigado, querido. Bem no início do seu ministério. Para tanto, abramos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu segundo São Marcos, no capítulo 2. A começar pelo versículo 1. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com eles conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim razoavam entre si, disse-lhes: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa leitura. Já, Senhor, temos louvado o Teu nome. E agora, Senhor, acabamos de ler a Tua santa palavra. Queremos, Senhor, extrair desta palavra, Senhor, algo precioso para as nossas vidas. O Teu Espírito Santo conduziu João Marcos para registrar, Senhor, esse milagre. Como também Mateus, como também Lucas também deixou registrado esse milagre tão lindo e tão maravilhoso. Pai Celestial, usa-nos, Senhor, nesta noite, para que vidas possam ser abençoadas por Ti. Nós não temos nada, mas Tu és tudo em nossa vida. Faz-nos um canal de bênção, Senhor, para suscitar vidas preciosas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, os evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tiveram assim um objetivo, um canal, na época, um direcionamento para um público diferente. Mateus teve um objetivo para atingir um público judeu. Já Lucas teve um objetivo de atender um público, uma comunidade cristã gentia. Marcos teve esses registros que nós acabamos de ler, mas foi direcionado para um público romano. Essa carta, esse evangelho de Marcos foi levado para Roma, porque era difícil para os cristãos romanos lidar com uma situação em virtude de que Roma, na época, hoje já não mais,
mas naquela época Roma era o império do poder. Roma era o império da força, da determinação, da conquista, do apogeu. E quando chegou a notícia em Roma que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, então eles foram fazer um levantamento, quem era esse Jesus? Porque os cristãos anunciavam a Cristo como o Salvador do mundo, Filho de Deus. Porém, quando assim eles tentavam entender quem era esse Jesus, começaram a entender e chegou à conclusão que Jesus Cristo nasceu numa pequena cidade, muito humilde. Também veio de uma família humilde. Teve como profissão carpinteiro. Não esboçou ali nada na sua infância, adolescência e também na idade adulta. E agora chega a notícia que esse homem é o Salvador do mundo e é o Filho de Deus. Para os romanos, eles tinham muita dificuldade de entender. E além do mais, entender que o seu povo, os judeus, o rejeitaram. E um procurador romano o condenou à pena capital, à pena de morte. Como entender naquela época que esse homem era o Salvador do mundo, o Filho de Deus? Foi por isso que Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, é tanto que ele não vai trazer aqui nenhuma genealogia, não é isto que os romanos procuravam, e sim os judeus. Mas ele vai dar ênfase de um Jesus com muita ação. Marcos vai registrar o seu evangelho, Jesus sempre com muita ação, com um trabalho muito forte. Se nós observarem, logo no primeiro capítulo, no versículo 12, no livro de Marcos, no versículo 12 do capítulo 1, ali Jesus vence Satanás de uma forma brilhante. No capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver ali Jesus repreendendo o demônio de um homem ali na cidade de Cafarnaum. No versículo 29, nós vamos encontrar Jesus curando a sogra de Pedro. Você observa que um capítulo, Jesus com muita ação, registrando ali dos milagres. No versículo 32 ao 34, nós vamos ver ali registrado que Jesus curou muitas pessoas, muitas enfermidades, muitos doentes. E no versículo 40, nós vamos ver registrado que Jesus purifica um leproso. Para ter um entendimento melhor, eles, tanto no Velho como no Novo Testamento, quando alguém estava com esta doença, eles faziam uma relação com o pecado. É por isso que você vai ver na Bíblia que alguém que foi curado de lepra, se você vai encontrar purificado da lepra. Jesus curou um cego, mas Jesus purificou um leproso, porque eles faziam uma correlação que lepra era algo que tinha uma relação com o pecado. Então essa pessoa precisava ser purificada. E agora nós estamos aqui já no capítulo de número 2. Mais um milagre de Jesus. Pois observam que Marcos vai registrar, porque Marcos vai levar para o público romano que esse Jesus, que está sendo anunciado lá em Roma, embora uma vida simples, mas foi um homem diferenciado, que atuou aqui nesta terra e que realizou grandes milagres. Morreu-se numa cruz, mas porque fazia parte de um plano de Deus para salvar a humanidade.
Amém? Então, nós temos diante de nós mais um milagre que Jesus realizou ali na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, irmãos, foi uma cidade em que Jesus, de vez em quando, ele voltava. Ele saía pela Galileia, realizava muitos milagres, expelia demônios, curava os enfermos, entrava nas aldeias e retornava para a cidade de Cafarnaum. Então, é por isso que no versículo de número 2, diz assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Quando fala outra vez, é porque Jesus já tinha voltado ali, já mais do que uma vez, ia, realizava o trabalho e voltava. E agora Jesus estava nessa cidade, e estava ali dentro de uma casa, e as pessoas já começaram a soltar a notícia que Jesus tinha retornado para a cidade de Cafarnaum. Então o povo começou a se aglomerar e a chegar nessa casa para ouvir as palavras e os milagres, e a multidão, as pessoas começavam a passar informação que Jesus tinha retornado para a cidade de Cafarnaum. Então a multidão agora começa a voltar, os que moravam nas aldeias agora retornam para a cidade porque queriam ouvir Jesus. Queridos, a casa, como diz aqui Marcos e também os outros deram essa informação, a casa estava cheia. E se a casa estava cheia, se subentende também que fora da casa havia também muita gente. Aqueles que não conseguiram entrar na casa, ficaram pelo lado de fora e diz: não há mais espaço, mas iremos ficar pelo menos aqui do lado de fora. Quem sabe do lado de fora nós vamos conseguir também ouvir a palavra de Deus. E no meio de tudo aquilo, de repente, a Bíblia nos informa que vem se aproximando daquela casa 4 homens carregando um paralítico. A Bíblia chama de cama, mas esta cama aqui que esses paralíticos usavam era um tipo de um cobertor que as pessoas usavam, e cada um pegava numa ponta do cobertor, e esse cobertor servia para ele deitar, e do outro lado ele virava, ele podia se cobrir do frio, e também ali se proteger e passar a noite. Então era assim que esses paralíticos viviam à beira do caminho, quem sabe deixado pela rua, era esta cama que ele se locomovia de um lado para outro, e assim é que se procedia. O fato é que aqueles 4 homens, carregando cada um numa ponta, e vem carregando este homem paralítico, para que ele pudesse estar na presença do Senhor Jesus para ser curado. Mas o fato é que quando eles se aproximam ali daquela casa onde Jesus estava ministrando, eles vão encontrar ali algumas dificuldades. A primeira dificuldade que eles vão encontrar é a multidão que fazia parte daquele povo que estava do lado de fora, e eles não tinham agora condições de penetrar, adentrar na casa, e a multidão agora passa a ser um obstáculo para aquele paralítico. Queridos, a Bíblia sempre vai falar sobre multidão, e às vezes multidão é sinônimo de obstáculo para aqueles que querem chegar até Jesus. Vamos ver, Bartimeu, ele enfrentou uma dificuldade para receber a sua cura, porque a multidão, aqueles que passavam, pedia para que ele se calasse. Para Zaqueu também a multidão foi um obstáculo, porque a multidão não deixava ele ver Jesus.
E às vezes as pessoas fazem um paralelo, dizem, não, se a casa está cheia, se lá tem muita gente, então é porque está certo, está bem. Queridos, grande quantidade de pessoas, para nós não significa que se essas pessoas estão certas. Isto para nós não é um indicador. A grande massa, às vezes eu passo na cidade e eu vejo uma multidão, muitas pessoas comprando coisa em uma banca, e mesmo pessoas que não têm interesse de comprar, mas como tem muita gente fazendo, ele acaba participando daquele processo, porque entende que é algo que é lucrativo. Mas nós não podemos andar, irmãos, olhando para a multidão. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está dizendo sim, nós fazemos. O sinal, o ponto de partida para o crente não é a multidão. Não. A multidão para esse paralítico foi um obstáculo. A multidão estava do lado de fora. A casa também estava cheia. Então, esse aglomerado de pessoas passou a ser um obstáculo para este paralítico que queria estar na frente de Jesus. Agora, vamos caminhar. Aqueles 4 homens, irmãos, ao chegar ali, eles vão encontrar essa dificuldade, mas eles têm uma iniciativa de não voltar. Eles não querem voltar. Eles vão dizer o que nós vamos fazer, já chegamos até aqui. Nós precisamos de colocar este homem aonde Jesus está. É impressionante que, às vezes, nós até chegamos perto do nosso objetivo, mas quando encontramos alguma dificuldade, paramos e não avançamos. Queremos encontrar a rua pavimentada, queremos encontrar a porta aberta, queremos encontrar o caminho fácil. Estamos perto de Jesus, mas se encontramos algum obstáculo, desistimos. Jesus estava muito perto deles, tinha uma multidão em volta da casa. Mas e como penetrar esse paralítico dentro da casa? Queridos, o caminho mais próximo, o óbvio, era dizer, quando Jesus voltar uma outra oportunidade, nós retornamos com o paralítico aqui. Queridos, nós te amamos tanto, mas hoje não vai ser possível. Vamos deixar por uma nova oportunidade. Você pode entender? Você consegue entender, paralítico? Você é nosso amigo, eu te conheço. Mas veja que a dificuldade é grande. E além do mais, o caminho certo para se entrar por uma casa é pela porta. E a porta está totalmente impedida de entrar. E se está impedido de entrar, nós não iremos ter nenhuma condição de entrar aonde Jesus está. Então vamos retornar. Queridos, não foi isso que aconteceu com esses 4 homens e também com esse paralítico. Eles agora vão tomar, irmãos, uma iniciativa que eu acho assim de uma importância muito grande, quando nós estamos diante de uma dificuldade e que você agora vai tomar uma iniciativa, ou você vai se tornar uma pessoa proativa para você resolver um problema. Há pessoas que têm dificuldade de gerar uma mudança na sua vida para atingir os seus resultados. Ele quer fazer o mesmo, sempre as mesmas coisas, mas se ele encontrar algum obstáculo, ele disse, não, eu vou parar por aqui.
eu vou retornar. Não é possível caminhar. Mas o que me chama a atenção quando eu estava preparando esta palavra aqui, essa palavra hoje, irmãos, é que esses 4 homens, eles tiveram uma iniciativa de fazer algo diferente. Aleluia! Algo diferente. Algo que não estava dentro do script. Quando eles saíram lá das suas casas, lá onde morava esse paralítico, eles pensavam que tudo ia dar certo. Mas de repente eles encontram uma barreira, que era a multidão. Eles vão encontrar a segunda barreira, a porta travada. E como entrar com esse paralítico dentro desta casa. Mas eles vão tomar uma iniciativa diferente. Aquelas casas, irmãos, na época de Jesus, essas casas eram tipo assim, tinha a casa embaixo, mas em cima era um tipo assim, era um salão, algo aberto, em que as pessoas colocavam ali o trigo para secar, e depois esse trigo era uma laje, e ali as pessoas, depois que o trigo secava, eles batiam e o trigo entrava no processo final para ser usado. Então, estas casas geralmente tinham uma casinha, uma escada, em que as pessoas subiam nesta laje para ali fazer esse processo de trabalhar em outras coisas também. Então, era uma laje. E essa escadinha que levava até esta laje, esses 4 homens disseram: nós vamos subir por esta escada e vamos subir até esta laje. Nós vamos abrir um buraco aonde Jesus está e nós vamos descer esse paralítico aonde Jesus está ministrando, porque eu tenho fé que se Jesus ver esse paralítico, ele vai ser curado. Olha, mas é impressionante, irmãos. É porque essa iniciativa, essa mudança de atitude fez toda a diferença na vida daquele paralítico. Quem sabe você que está aqui nesta casa, nos ouvindo hoje, e você que nos acompanha pela internet, quem sabe você está à procura de algo, e que quem sabe você chegou até a porta, e você encontrou algum obstáculo, algo que lhe impediu você de caminhar, e você quis ser aquele homem tão polido, aquela mulher tão polida, e que não quer fazer algo diferente. Mas eu quero dizer algo a você nesta noite: você precisa fazer algo a mais, se você encontrar o obstáculo para chegar aonde está Jesus. Porque, queridos, nós queremos muitas vezes encontrar tudo fácil, mas nem sempre é assim. A vida é cercada de tantas circunstâncias, tantos problemas. As dificuldades vão se acumulando e somando, e vão se avantajando. E nós queremos que disse: já fiz tanto sacrifício de carregar este homem até aqui, agora não quero fazer mais nada. Mas na verdade, ainda você vai fazer ainda algo mais difícil para atingir o seu objetivo. Porque, queridos, içar um homem, mesmo que seja um lençol, um cobertor, e levar ele acima para ele ser curado, é algo que exige um esforço a mais. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver que Deus, quando chama Josué para colocar aquele povo na terra, Deus vai dizer: Josué, eu estou contigo, mas eu vou lhe dizer, você precisa se esforçar. Amém? Você vai precisar se esforçar. E você vai precisar ler a minha palavra de dia e de noite. Você vai precisar se portar de uma forma diferenciada, porque o trabalho é duro. Você vai precisar se esforçar bastante para você conduzir este povo dentro da terra. Queridos, Jesus nunca prometeu nada fácil para ninguém.
Não, não, senhores. Não, a caminhada é difícil, mas pode ter certeza de uma coisa: quando você estiver do lado de Jesus, o milagre vai acontecer. Amém? Quando você atingir o seu objetivo, o milagre vai acontecer. Gostaria que algum irmão arrumasse um lenço para mim, por favor? Agora, esses homens, com essa iniciativa, essa determinação, essa proeza, eles vão colocar esse paralítico aonde Jesus estava. Agora, quando aquele paralítico desce aonde Jesus estava, Jesus, obrigado, querido, vai dizer as seguintes palavras. Veja comigo. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, aonde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito aonde estava o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Queridos, quando todo aquele cenário se abriu, quando aqueles 4 homens conseguem colocar o paralítico lá em cima da casa, e agora aquele lençol vem descendo aonde Jesus estava, a expectativa do público e daqueles que estavam ali é de Jesus proferir uma palavra de cura. Era aquela expectativa. Eles queriam que Jesus dissesse algo para que aquele paralítico fosse curado. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus muda completamente e olha para aquele paralítico e disse a ele: Filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. O povo, quem sabe, começou a olhar um para o outro, dizendo: mas não é isso que ele precisa. Ele não está precisando, ele precisa de receber a cura. Ele precisa receber de um milagre. Agora, esse homem que se dizem que faz milagre e que cura as pessoas, está perdoando o pecado deste homem. Queridos, a forma de Deus olhar para nós é diferente. O homem olha, nós olhamos, somos limitados. Mas quando Jesus olha para nós, Ele vai olhar além das nossas necessidades. O raio-x de Deus vai além. Aquele público ali conseguia enxergar que aquele homem precisava da cura, precisava de andar. Mas o Deus chamado Jesus enxergou uma prioridade maior. E a prioridade daquele homem era receber o perdão dos seus pecados. Existia algo na vida daquele homem de uma importância maior do que ser curado. Primeiramente, ele receber o perdão dos seus pecados. Receber o perdão de pecados, para Deus, tem prioridade na raça humana. Receber o perdão do pecado tem prioridade, diferentemente de muitos que estão por aí com uma visão distorcida da palavra de Deus, levando para o homem aquilo que é passageiro, aquilo que perece, aquilo que um dia é e amanhã não é. Mas a visão de Deus, a visão de Jesus, quando ele olhou para aquele paralítico, ele deu prioridade para aquilo que ele mais precisava, que era o perdão dos seus pecados. Esta é a necessidade da raça humana. É a necessidade primordial. Ele ser perdoado. Mas quando Jesus começa a dizer: Filho, perdoados estão os teus pecados,
estavam ali, irmãos, assentados, quem sabe, chegaram primeiros, estavam ali, quem sabe, muito próximo de Jesus. Jesus começa a ter um entendimento pleno do que passava no coração daqueles escribas, daqueles fariseus. E eles começavam a razoar nos seus corações e dizer assim: mas quem é esse? Que homem é este que perdoa pecados? Quem é ele? Que autoridade que ele tem para perdoar pecados? Porque eles olhavam, viam um homem. Mas eu quero dizer aos irmãos algo assim de uma importância. Jesus já tinha realizado milagres de importância tal, que já era para eles terem compreendido e já ter uma soma suficiente para eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já tinha purificado leprosos, curado muita gente, limpado muita gente dos males, doenças. Mas eles estavam com seus olhos fechados, seus ouvidos fechados. Eles estavam ali com a missão, eles vieram de Jerusalém, eles estavam ali à procura de alguma heresia. Então eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam baseados na lei. A lei assim dizia que somente Deus podia perdoar pecados. Vejam que a lei dizia, Êxodo capítulo 34, versículo 7, que guarda a beneficência em milhares e que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Isaías 43 e 23 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Salmos 130, versículo 4: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Eles se baseavam, eles estavam estribados, eles estavam baseados na lei, que somente Deus podia perdoar pecados. E agora, um homem dentro de uma casa olha para um paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Eles se levantaram. Não, este homem não é Deus. Este homem não pode dizer estas palavras. Ele está dizendo blasfêmia. E se ele está dizendo blasfêmia, ele é digno de morte. Levítico capítulo 24, versículo 16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Jesus se coloca ali numa condição de Deus, mas eles enxergam Jesus como um homem. É o que Marcos está aqui, irmãos, ele está tentando mostrar para os romanos que este homem perdoa pecados, mas também levanta o paralítico. E que esse homem que eles estão pregando lá em Roma não é um homem qualquer. Amém? É um homem diferenciado. Esse homem é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. É por isso que ele começa a fazer esse tratado e trazer a consciência do povo romano, e que este milagre, e que este Jesus que ele está pregando em Roma, é o Filho de Deus. E que foi confrontado com a autoridade religiosa da época. E Jesus mostrou de uma forma patente que ele era o enviado de Deus para salvar o mundo. Agora, Jesus começa a dizer: por que vocês estão aí discutindo nos seus vossos corações? Porque eu disse para ele: perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus fala assim, ele vai exatamente no segredo do coração do homem. Quem sabe eles já se assustaram? Disseram: você falou alguma coisa? Alguém aqui disse alguma coisa? Eu só estava pensando. Eu não disse alguma coisa? Não. Você disse? Não. E como é que ele sabe? Você sabe por que ele sabe? Porque ele é Deus. Só preciso dizer uma coisa: Deus sabe o que passa no seu coração.
Deus sabe o que passa dentro de nós. Jesus sabia que aquele paralítico precisava do perdão. E Jesus mostra agora para esses escribas, para esses fariseus, que o que eles estavam pensando, Jesus estava sabendo. Amém? Jesus sabe de tudo ao nosso respeito. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe das nossas alegrias, das nossas conquistas. Jesus sabe de tudo. Ele sabe quando dói, Ele sabe. Mas eles se assustaram, queridos, eles ficaram pasmos. Imagine só, João, você começar a pensar alguma coisa e de repente eu começar a dizer o que você está pensando. Isso aí, irmãos, é só atributo de Deus. Ninguém consegue entrar nesta esfera. É somente o Criador que criou o homem, que sabe o que o homem está pensando. De repente os homens começam a pensar assim entre si: quem é este homem? Ele é um blasfemo. Está blasfemando. Mas só no coração. Ninguém diz uma palavra. E de repente Jesus disse: oi, por que vocês estão com esse sentimento negativo ao meu respeito? É impressionante, né? Sem dizer uma palavra. Por que vocês estão pensando assim ao meu respeito? Por que vocês estão assim? Olha, eu vou colocar aqui para vocês. E vocês vocês mesmos podem tomar assim a conclusão. Qual que é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Qual que é mais fácil? Queridos, dizer para um paralítico: perdoados estão os teus pecados, eu posso dizer, e ninguém vai poder contestar, porque não tem como dizer e medir se foi perdoado ou não. Mas Jesus vai dizer o outro lado. Qual que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para esse paralítico, que está lá naquela cama, inerte, sem poder se mover, mas estava ali aquela comissão vinda de Jerusalém para tentar pegar alguma heresia de Jesus, tentar pegar alguma coisa para levar lá para as autoridades religiosas. Eles vão participar, eles vão presenciar um grande milagre. E Jesus agora vai dizer as seguintes palavras: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo. Oh, aleluia. Jesus vai pronunciar, irmãos, uma palavra. Somente Deus, somente uma autoridade divina é capaz de dizer estas palavras. Somente algo compungido de um poder maior. Isso não está numa esfera humana, na esfera natural, mas numa esfera sobrenatural. Jesus vai dirigir para aquele paralítico e vai dizer: olha, a ti te digo. Ele vai dar um comando: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Diante de todos os homens, daquele público que estava dentro daquela casa, aquele paralítico agora começa a se levantar. E agora ele pega ali o seu cobertor, seu lençol, abraça, sai na presença de todos. De sorte que agora vai acontecer 3 coisas. A Bíblia vai dizer, no versículo de número 12, todos se admiraram. Oh, aleluia. Todos começam a ficar admirados. Disse: como? Eles começam a ficar atônitos. O homem desceu pelo telhado, paralítico. Era conhecido, era um homem que não andava. E agora todos começam a se admirar. Era todos.
eles caíram em numa situação de admiração tão grande, e quando eles começam a admirar, o segundo passo foi, eles começaram a glorificar a Deus, amém? Aquilo, irmãos, começou a trazer na vida, nos corações daquelas pessoas, um sentimento de glorificação, e eles começaram a dar glórias a Deus. E por último, eles começaram a dizer: nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Queridos, o que nós podemos extrair desse texto? Esse texto quer nos dizer algo que nós podemos realizar algo para Deus e chegar até certo ponto e não concluir. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo 9, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas nós temos uma passagem muito interessante da vida de um homem que ele saiu da Síria, cortejado pelos seus assessores, com aval do rei, e veio pelas terras de Israel para receber a cura. Só que ele chega no lugar de errado. Ele vai chegar no palácio real em Israel. E quando o rei de Israel fica sabendo que Naamã está na porta da sua casa, com uma carta do rei da Síria, dizendo que ele era o homem que podia lhe curar, o rei fica desesperado. E se eu sou porventura Deus para curar alguém, para dar vida? Eu não sou Deus. Eu sou o rei de Israel, mas eu não tenho poder de cura. Eu sei o que está acontecendo. Ele está procurando um motivo para fazer uma guerra. E aquilo, irmãos, tumultuou a cidade. O rei ficou desesperado. E isso chegou na casa de Naamã, na casa de Eliseu. E Eliseu disse: não. Fala para o rei ficar calmo. Diga para esse general vir até na minha casa, e ele saberá que há profeta e que há Deus em Israel. Amém? Ele saberá que há rei, que há Deus aqui nessa terra. O general disse: está muito bem. Ele chega na frente da casa de Eliseu, e Eliseu foi notificado que o general está na frente da sua casa, com a sua comitiva. E o profeta disse: Geazi, diga para o general Naamã, para que ele desça até o rio Jordão e lá mergulhe por 7 vezes, e serás purificado. Queridos, quando estava preparando essa mensagem, eu tive um pensamento assim, um sentimento, que há muitas pessoas que chegam até a porta, mas voltam. Chegam até pertinho, fazem até uma longa viagem, começam, vão no ponto certo, mas quando está perto, levanta-se um obstáculo, ele recua. Não chega no lugar aonde deveria chegar. Naamã disse: não, eu sou o general. Primeiro, ele entendeu assim, e pensei que esse profeta ia passar as mãos em mim, ia fazer uma oração, ia me receber, nem me recebeu. Mandou um recado. Ele não entendeu a minha autoridade.
Ele não entendeu que eu sou um homem importantíssimo na Síria. E além do mais, recebi um recado. Vamos embora. Quem sabe ele pulou no seu cavalo e rumo agora à Síria leproso. Mas de repente chega um dos seus servos e disse: general, você fez uma longa viagem. Você chegou até aqui. Você é leproso. Tá certo que você está dizendo que tem tantos rios aí limpos. Mas entenda uma coisa. Se humilha. A ordem é de tomar banho 7 vezes no Jordão. Faça isso. Imagine só você tomar banho 7 vezes. O rio é lamacento? É, mas faça. Ele tinha desistido. Mas ele volta atrás. Disse: nós vamos te acompanhar. E você vai lá e se lança 7 vezes no Jordão. E serás purificado. Obedeça. Naamã, ele faz uma autoanálise se realmente a viagem foi longa. Estou perto do rio Jordão. É melhor eu descer. Queridos, se for preciso descer, desça. Se for preciso humilhar, se humilha. Se for preciso fazer algo diferente que você já fez, faça. Se tiver que subir no telhado, suba. Se tiver que abrir o ladrilho, aquele... Faça alguma coisa diferente para que você possa chegar no objetivo aonde você quer. Entenda que Deus está nos instruindo a fazer algo diferente. Eu não me lanço em água lamacenta, mas se for preciso, tome banho. Eu não abro buraco na casa de ninguém. Se for preciso, abra. Não, isto eu não faço. Não, isto eu não. Não. Se for preciso dar um glória a Deus, para o bairro inteiro escutar, dê um glória a Deus alto. Não tem problema. Não tem nenhum problema você fazer isso, sabe por quê? Jesus disse: e vendo a fé deles. Eu posso entender que a fé deles estava incluído os 4 homens e o paralítico. Porque o paralítico se fez deixar levar. Ou o paralítico pediu para que os 4 levassem. Mas, queridos, havia ali a fé, iniciativa, foram proativos, trabalharam, prepararam tudo, mas disseram: nós vamos nos esforçar para chegar aonde Jesus está. Mas eu trago também, queridos, algo que está no livro de Mateus. Aqui eu imprimi em vermelho, mas agora não sei se é 15 ou 13. Mas você vai achar aí. Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem achar o capítulo certinho e fala que os nossos irmãos estão. 15, 22, né? Muito bem. Miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Queridos, aqui é um grande exemplo para nós. Esta mulher, Jesus estava, poucas vezes que Jesus saiu das terras de Israel,
Esta foi uma. Jesus estava fora da região demarcada como terra de Israel. Jesus estava na região de Tiro e Sidom, lá no norte de Israel. E de repente Jesus está ali e vê uma mulher gritando atrás dele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Jesus abre um silêncio e não responde nada. Queridos, é muito complicado quando você fala com alguém e ele não responde. Não sei se... Você fala com alguém e a pessoa faz de conta que não te ouviu. Queridos, isto assim é difícil você administrar. Você está falando e a pessoa faz uma indiferença, como que não te ouviu. E os seus discípulos ficaram até assim: Senhor, despede. Está rogando atrás de nós. Vem gritando. E Jesus vai agora abrir a sua boca dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela então chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E depois Jesus vai dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Querido, por muito pouco, muita gente não aguentou isso aí. Por muito menos, pessoas foram embora. Atingiram a minha moral. Fui desprezado. Você viu que eu falei com ele? Não deu uma resposta? Como eu fui tratado? Querido, quando você precisa de algo, você precisa aprender a superar. Você precisa aprender a superar as circunstâncias, os momentos adversos e dizer não. Ele me tratou desta forma? Tratou. Mas eu preciso falar com ele. Jesus disse, olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Grande é a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. Será que você não está desistindo por tão pouco? Será que você não tem murmurado por tão pouco? Será que você tem chegado até perto e voltado quantas vezes? Será que você tem perdido o domínio da situação por tão pouco? Alguma vez você já furou o telhado de uma casa? Alguma vez eu disse: não importa, eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso me esboçar algo, uma reação mais forte. Agora, queridos, uma das coisas que eu penso que aconteceu na vida desse homem, para nós terminarmos. Mateus vai tratar esse assunto e ele vai de uma forma assim diferenciada. Aquele paralítico, irmãos, com aplicação para os nossos dias de hoje, ele estava ali, não sabemos quantos anos ele estava ali, naquele estado, naquela cama, deitado, sem poder se locomover. Mateus, no capítulo 9, versículo 2, vai dizer assim: e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Mateus vai deixar registrado que o problema
que Jesus tratou a priori na vida desse paralítico foi o seu ânimo. Amém? Foi o seu ânimo. Vamos entender, queridos. O seu estado emocional estava abalado. Por trás daquela paralisia se escondia uma depressão, um desespero. A sua alta imagem estava destruída. Os seus sonhos tinham ido embora. A sua alma estava ferida. As suas emoções estavam machucadas. Por aquele longo período, deitado em uma cama, faltava agora, quem sabe, coragem. Viver às custas de esmola. Viver às custas de favor. Viver às custas de ajuda das pessoas. E não poder se locomover de um lado para o outro. A área emocional deste paralítico estava afetada completamente. Foi quando Mateus registra e diz, Jesus dizendo, filho, tem bom ânimo. Oh, aleluia. Por trás daquela paralisia, Jesus consegue enxergar que aquele paralítico estava sem ânimo para viver. Queridos, impressionante como nos últimos tempos tem se acendido no coração de muitas pessoas a vontade de entregar os pontos, desanimar. Até pouco, essa semana mesmo, recebemos um telefonema de um Lilda, recebeu um telefonema de uma família que eles estavam querendo se matar. Não estavam conseguindo enfrentar mais os problemas. E parece que o primeiro ponto, a primeira porta, para se livrar dos problemas, é tirar a vida. Não tem força. Foi por isso que Jesus disse a esse homem, filho, tem bom ânimo. A força para lutar pela vida, quem sabe, tinha acabado. Não tinha mais coragem, mais sonho. Queridos, quando o homem não sonha mais, não tem mais planos, não consegue mais visualizar algo no futuro, ele se entregou. Então, antes de Jesus o curar, o seu corpo, Jesus vai tratar as suas emoções. Queridos, há pessoas que nós olhamos assim, eles estão aparentemente saudáveis. Há pessoas que a gente olha e diz, essa pessoa é uma pessoa saudável. É assim? Essa pessoa não tem nenhum problema. Mas por detrás de um corpo, quem sabe, uma fisionomia saudável, as suas emoções estão adoecidas. Há pessoas cujas suas enfermidades mais graves não é do corpo, é da alma. Há pessoas que estão feridas. Há uma brecha aberta na alma e que precisa ser curado. Não tem mais coragem. Carregam um complexo de inferioridade, traumas de infância e que precisam ser curadas. Eu quando eu dava aula na rede de ensino,
Eu pude constatar algo assim muito patente. Eu não sei se o pastor Paulo também chegou a verificar isso quando professor. É que as pessoas que não conseguiam se sair bem nas matérias, a gente podia perceber que não era só na minha disciplina, mas nas demais disciplinas. Eram crianças que traziam consigo traumas familiares, problemas de família, e que já não conseguiam administrar aquele problema familiar, traziam para as escolas e não conseguiam caminhar como as demais crianças. Mas eu preciso dizer, esses traumas, a escola não consegue curar. E esse adolescente agora vai ganhar idade, vai ser um jovem. E vai chegar na idade adulta. Aquele trauma de infância, aquela ferida na alma, aquele problema de infância na família, não se cura nas universidades, não se cura nos hospitais, não se cura na vida, mas só se cura com a palavra do Senhor Jesus. Aqui é o lugar de ser curado traumas, aqui é o lugar de ser curada a alma. Foi por isso que Jesus disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Quantas vezes aquele homem, quem sabe, passou pela vida e nunca mais alguém disse para ele: filho. Quem sabe os maus tratos, quem sabe de um lado para o outro, alma ferida, homem triste. Vou dizer algo aos irmãos: há muitas pessoas que não sabem mais o que é um carinho, não sabem o que é um abraço. É um filho que não recebe um abraço do pai. E os maus tratos dentro da casa vai crescendo, se avolumando, e a criança agora parece que não consegue nem viver. Falta ali oxigênio para a vida. E os traumas vão se acumulando, e chega-se na idade adulta, e o que se fazer? Não passa em nenhum vestibular, não passa em nada na vida, o problema está lá atrás, um trauma de infância. Mas Jesus está dizendo nessa noite: filho, tem bom ânimo. Jesus vai curar as emoções primeiramente, porque Jesus sabia que aquele paralítico tinha um problema maior do que a paralisia. O seu problema era nas suas emoções. Pessoas conseguem um trabalho e não conseguem ficar no trabalho. Conseguem bem nos seus estudos. Problemas de relacionamento, traumas na alma. E se vai buscar é lá na infância, muitas vezes. Os conflitos, os grandes conflitos. As pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que não conseguem mais se relacionar. Mas nesta noite, Jesus tem a cura para a sua alma. Jesus tem a cura para as suas feridas. Jesus tem a cura para a sua tristeza sem fim. Jesus hoje quer tratar aquilo que o homem não vê, aquilo que a medicina não vê, aquilo que o mundo não vê, que está incrustado na sua alma. Mas Jesus quer resgatar nesta noite e curar o que está dentro, e depois Ele vai curar o que está fora. Tem bom ânimo, filho. Perdoados estão os teus pecados. Jesus vai tratar do pecado, aquilo que destrói o homem para sempre, aquilo que leva o homem para o inferno. Aquela comunidade não conseguia enxergar esses problemas na vida daquele homem. Eu comecei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu disse: Jesus, Espírito Santo, me dê essa sensibilidade. Quando as pessoas chegarem a mim e pedir uma ajuda, eu consigo identificar que o problema agora não é aquilo que a pessoa está pedindo, mas é o problema que a pessoa está sentindo na alma.
a tristeza, a angústia, aquilo que às vezes não conseguimos enxergar, mas que o Espírito Santo possa nos mostrar que a brecha maior é lá dentro. É lá que, na calada da noite, a pessoa chora, a pessoa não consegue desvencilhar da culpa do passado. Uma vez eu tive um testemunho de uma menina, ela procurou o pastor e disse: pastor, eu não consigo perdoar o meu pai. E já fazem mais de 30 anos que eu carrego comigo uma tristeza muito grande de que meu pai tentou fazer comigo. Eu não consigo. Mas que o Espírito Santo, nesta noite, lhe dê força para que a sua alma seja curada. Que a sua alma seja curada. Jesus trata lá de dentro primeiro, e depois ele vem para fora. Ele começa lá dentro. Ele começa tratando da alma. Ele começa perdoando os pecados. E depois ele manda levantar. O caminho contrário não é aquilo que Deus trabalha. Que nesta noite possamos sair desta casa com um entendimento diferente. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Vamos levar as pessoas até Jesus. Vamos fazer a nossa parte, mas não vamos desistir. Não vamos desistir. Não, ele não quer mais. Não desista. É uma pessoa problemática. O sangue de Jesus tem poder para resolver qualquer problema. É uma pessoa difícil. Não existe nada difícil para o Senhor Jesus. Haveria alguma coisa impossível para mim? Para Deus, tudo é possível. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Caminhe com Jesus e serás vitorioso. Vamos aplaudir o Senhor, irmão.